Olá pessoal, eu me chamo Paulo Mário, professor de História aqui do SEMEAC. Vamos para mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é Formação da Sociedade de Classe no Brasil. Você já ouviu falar nesse tema? Vamos primeiro conceituar. O que é classe social? A classe social é um conceito sociológico, está ligado à sociologia, que se refere à divisão da sociedade em grupos com posições socioeconômicas semelhantes, baseadas em fatores como renda, ocupação, nível de educação e acesso a bens e serviços. Essencialmente, uma classe social agrupa pessoas que compartilham condições de vida e oportunidades semelhantes. Eu convido vocês agora a darem uma observada nessa pirâmide, porque toda vez que a gente fala em classe social, é comum o professor trazer essa pirâmide. Todas as etapas de estudo que nós temos, lá desde a história antiga, a gente consegue formar uma classe social. Então eu tenho aqui no topo da pirâmide, geralmente quem tem condições de vida melhor, quem ganha bem. No meio da pirâmide, nós temos uma classe intermediária, uma classe média, e a classe baixa, que ganha pouco, que trabalha muito, na base da pirâmide. E ela tem uma função, mostrar exatamente a desigualdade, por isso que ela vem nesse formato de triângulo. Quem está no topo são poucos, e são os ricos. Quem está na base da pirâmide, na classe baixa, geralmente, é a maioria. Olha o tamanho do espaço que nós temos aqui. Isso representa a maioria e é a classe trabalhadora. Em outros tempos, até os escravos, né? E na metade da pirâmide é aquela classe social que nem é rica e que nem é pobre. Ela tem alguma função, né? Ela ganha, ela exerce um trabalho e ele é remunerado por isso. Segundo o filósofo, economista, sociólogo e teórico político Karl Marx, a classe social está ligada à forma como as pessoas se inserem no sistema produtivo. No modelo capitalista, duas classes principais se destacam: a burguesia e o proletariado. Para ele, a relação entre essas classes é de exploração, com a burguesia se apropriando do lucro, né, da mais-valia, gerada pelo trabalho do proletariado. Essa relação desigual gera conflito entre as classes sociais, que podem levar a revoluções e transformações sociais. Então, quando eu falo de classe social, eu tenho duas classes antagônicas, bem distintas. A primeira é a burguesia, detentora dos meios de produção, e a outra é o proletariado. Quem é o proletariado? São os trabalhadores. São eles que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, em troca de um ganho. Se é muito, se é pouco, se é justo ou é injusto, isso é outra história. E essa desigualdade gera essa luta de classe, essa transformação social que as classes exigem. Continuando aqui, vamos falar agora dos critérios da formação da sociedade de classe no Brasil. O sistema de classe no Brasil é frequentemente analisado através de critérios baseado na posse de bens e na escolaridade. Então, os principais critérios utilizados para eu saber como eu vou formar essa sociedade de classe é a escolaridade e a posse de bens. Tem até uma charge aqui, né, que eu trouxe para vocês. Vem um carro da limpeza urbana ali, ó, um carro do lixo, e tem 3 crianças na beira da calçada. 2 estão bem vestidas aqui, ó, com material escolar, esperando o ônibus escolar. E na frente delas tem outra criança com um saco de lixo aqui, ó, esperando o carro da limpeza passar. E essa charge mostra esse antagonismo, né? E a criança com o saco de lixo diz: é o meu, o carro da limpeza, e não um ônibus escolar. Então nós temos aqui 2 classes sociais distintas. São crianças, provavelmente da mesma idade, que todas deveriam estar estudando e nem todas
têm acesso à escolaridade. Esse é um dos pontos, uma das características da desigualdade social no Brasil. Nós vamos ver um pouquinho com mais detalhe aqui na frente. Nós vamos ver agora as fases da formação social no Brasil. Nem sempre a sociedade no Brasil ela é formada como ela está atualmente, como ela existe hoje. Ela começou no período colonial, quando os portugueses chegaram no nosso território. A sociedade colonial brasileira era rigidamente estratificada, com uma elite agrária, uma classe média em ascensão e uma vasta produção de escravizados. Olha a nossa pirâmide aqui de novo. Quem está no topo da pirâmide? A aristocracia. Quem era a aristocracia no período colonial brasileiro? O senhor de engenho. Né? Aqui nós temos a sociedade do açúcar. Olha o tema da nossa pirâmide. Em um segundo plano, em uma área intermediária, nós temos os homens livres. Quem são os homens livres? Senhores de terra, sem engenho, né? Carpinteiros, ferreiros, capatazes e artesãos. Todos aqueles que tinham uma certa profissão, formando a classe intermediária, essa segunda classe aqui, ó. E por último, na base da pirâmide e bem maior, os escravos. Os escravos não tinham direito algum durante o período colonial brasileiro. A única certeza é que eles tinham que se manter vivos para poder trabalhar. Condições de trabalho eram precárias, de moradia também, e a média de vida de um escravo nesse período era de 30 anos, porque trabalhavam em péssimas condições, de sol a sol, serviço muito pesado. Assim estava organizada a sociedade brasileira no período colonial. É o primeiro. A segunda fase da formação social no Brasil foi no Império. O período imperial brasileiro ocorre de 1822 a 1890. A estrutura social continuou a ser marcada pela desigualdade, com a manutenção da escravidão e o surgimento de uma burguesia ligada ao comércio e à indústria. Então, no topo da pirâmide aqui, ó, eu tenho a família real. A família real estava no topo da pirâmide, durante o Império. Então, em segundo lugar, nós temos ministros, senadores, conselheiros de Estado, são os famosos puxa-saco da família real. Em um terceiro plano, nós temos comerciantes, artesãos, carpinteiros e soldados. Na quarta camada, nós temos a população livre, que vivia da venda de produtos agrícolas. E, por último, na base da pirâmide, era a maioria escravos e índios. E já caminhando para ex-escravos também. Gente, quando o Brasil aboliu a escravidão, a sociedade brasileira, ela se transformou um pouco. Porque agora nós temos muita gente sem ter o que fazer. Pensa comigo, os escravos passaram anos pertencendo a um dono. Eles não recebiam salários pelos trabalhos. Eles nunca guardaram dinheiro no banco. Eles não tinham nenhum tipo de renda. A única profissão que ele tinha era aquele que exercia, que era cortador de cana, fabricação do açúcar, a extração dos minerais. Então ele só sabia fazer uma coisa. Quando a abolição aconteceu no Brasil, essa classe social, essas pessoas que eram maioria, não tinham para onde ir, não tinham o que fazer. Então essa reflexão tem que ser feita, porque isso se reflete na atual conjuntura de desigualdade social que o nosso país tem hoje. Os escravos e os ex-escravos. A próxima fase de formação social do Brasil é o surgimento das classes. Nós temos, com a industrialização, o surgimento da burguesia e do proletariado, já que não existe mais a escravidão. E entre esses dois, nós temos a classe média, que é a pequena burguesia. Com a industrialização, surgiu a burguesia industrial, que se tornou a classe dominante, e o proletariado, composto por operários que trabalhavam nas fábricas. A classe média também se desenvolveu, composta por profissionais liberais, funcionários públicos e comerciantes.
É por isso que essa pirâmide é interessante da gente analisar, gente. Nós temos sempre no topo uma classe que se beneficia da maioria, que está na base da pirâmide, geralmente trabalhadores. Atualmente, a formação social no Brasil está organizada da seguinte maneira. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide mais atualizada. A pirâmide social brasileira, com foco na distribuição de renda, demonstra uma grande desigualdade, com a concentração de riqueza no topo e uma base larga com rendimentos menores. As classes mais baixas, D e E, representam a maior parte da população, enquanto as classes A e B, com rendimentos mais altos, são uma minoria. Aqui está a classe pobre e abaixo da pobreza no Brasil. É a maioria, a classe D e E. E a classe A e B no topo da nossa pirâmide. São os bilionários, é a classe rica, a classe média alta. Há uma desigualdade muito grande no Brasil. Então, quando nós falamos de desigualdade social, quando a gente fala de classe social, nós falamos automaticamente de desigualdade social, porque não é igual. Nós temos uma minoria com muito e uma maioria sem nada. Eu trouxe aqui o conceito de desigualdade para a gente dar uma analisada, porque quando a gente analisa a sociedade brasileira, não tem como a gente não falar de desigualdade social. Por onde a gente anda, a gente percebe isso. A gente percebe isso nas escolas, a gente percebe isso andando nas ruas, nas cidades, né, nas moradias, as condições de moradia das pessoas. Então, a desigualdade social é um conceito importante. O que é desigualdade? É o que eu trouxe aqui para a gente analisar. A desigualdade social é um dos principais problemas da sociedade brasileira, com uma grande concentração de renda e riqueza na mão de poucos, enquanto a maioria da população enfrenta dificuldade de acesso a bens e serviços básicos. E aqui a nossa fotografia mostra exatamente isso. Nós temos aqui ao fundo, ó, a gente pode dividir essa imagem dessa forma aqui, ó. Aqui embaixo nós temos a favela e aqui em cima edifícios, casas, apartamentos bem planejados, com água encanada, rede de esgoto, condições de moradias mais saudáveis. Se a gente analisar aqui, quem tem condição de adoecer aqui nessa sociedade? Principalmente quem mora aqui embaixo, na favela. As condições são precárias, muita gente aglomerada. E quando eu falei da questão dos escravos, olha como isso é importante. Originou toda a pobreza que existe no Brasil, toda a desigualdade social que existe no Brasil. E isso se refletiu nas moradias. Quando a escravidão foi abolida, eu falei para vocês minutos atrás, que o Brasil comprou um problema para si. Agora nós temos muitos escravos, ou ex-escravos, sem ter para onde ir e sem ter o que fazer. Então eles foram para onde? Eles foram para depois da praia. Depois da praia tem o morro. Porque ficou no litoral quem tem condição, quem é rico. Quem tem casa na praia hoje? Quem é rico. Quem tem apartamento na praia? Quem é rico. E o ex-escravo foi deixado para depois, ali para trás. Foi aí que surgiram as favelas no Brasil, porque depois da praia, geograficamente falando, tem o morro, né? Olha como é interessante esse assunto, porque a gente analisa e vai percebendo como que o Brasil é um país grande, rico, ao mesmo tempo pobre, desigual. Isso aqui ajuda a responder. Vamos a algumas considerações importantes. Primeiro, as categorias de classe social, elas podem variar dependendo do método que eu utilizo, tá? Da metodologia utilizada. A pirâmide social brasileira está em constante mudança com os fatores como política, economia e fatores sociais, influenciando a distribuição de renda e a mobilidade social. Portanto, a mobilidade social no Brasil ela é limitada, com dificuldades para as pessoas ascenderem de classes mais baixas para as classes mais altas. Fatores como acesso à educação, oportunidade de trabalho e desigualdade de renda influenciam na mobilidade social. Para concluir a nossa aula, eu gostaria de dizer que a formação da sociedade de classe no Brasil foi um processo complexo, marcado por desigualdades sociais e econômicas, com raízes na colonização e na industrialização.
estudar a divisão de classe é fundamental para entender as dinâmicas do capitalismo e as relações de poder muito bem estabelecidas na nossa sociedade. Então, falar de sociedade no Brasil é voltar lá no passado, é voltar no período colonial e entender que nós fomos enraizados com esse problema. Os portugueses, assim que chegaram no Brasil, ocuparam o nosso território, eles fizeram o quê? Eles dividiram o nosso território em parcelas de terras, as chamadas capitanias hereditárias, e doaram a uma pessoa, a uma única pessoa, para essa pessoa explorar essa terra. E 1/5 do que era produzido nessa terra, achado nessa terra de riqueza mineral, era mandado para a coroa, era mandado para a metrópole, lá em Portugal. Né? Então, o nosso passado de desigualdade está enraizado aí, na formação da sociedade brasileira, que se originou com a colonização. Vamos resolver algumas questões? Eu trouxe 2 questões aqui para a nossa atividade de hoje. Temos aí uma charge, né? E na charge tem uma família aí sentada na praça e o pai está lendo a Constituição. Olha só, Constituição do Brasil. Vou circular aqui. E ele diz o seguinte: todo brasileiro tem direito à moradia. E aí a mãe, com o filho no colo, tem uma criança ali atrás dela também, tem um filho menor no colo, diz o seguinte: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, pontinho, pontinho. Olha só essa charge, né? A charge de Miguel Paiva deixa transparecer que, letra A, os problemas de moradia, alimentação e saúde não fazem parte da realidade brasileira? Letra B, a Constituição do Brasil é valorizada, respeitada e cumprida pelo Estado brasileiro? Letra C, a Constituição do Brasil é semelhante a uma ficção, já que não é devidamente cumprida? Letra D, a moradia, a alimentação e a saúde são direitos efetivamente garantidos pelo Estado. Ou letra E, o analfabetismo é a principal causa do não cumprimento dos direitos constitucionais. Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho aí, gente, vou voltar aqui para vocês e dizer o seguinte: quando a gente fala de desigualdade no Brasil, a principal causa não é, primeiro de tudo, a educação, é a distribuição de renda. A questão de terra é um problema muito sério no Brasil. Antes de eu comprar um material para o filho estudar, você que é pai, você que é mãe, você é aluno que está aí, que o seu pai compra material para você estudar, o seu pai precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. E aonde que se produz tudo que nós precisamos para sobreviver? Na terra. Então, o primeiro problema que o Brasil enfrenta é de distribuição de terras. Depois, o resto, os outros problemas, moradia, acesso à educação, a violência, isso são consequências, o desemprego, né? Mas é só um tempinho aí para vocês analisarem. Bom, letra A, os problemas de moradia, alimentação e saúde não fazem parte da realidade brasileira? Por onde a gente anda, a gente vê esses problemas, né? Então a gente já descartaria aqui a letra A, que não é ela. A letra B, a Constituição do Brasil é valorizada, respeitada e cumprida pelo Estado brasileiro? No papel é muito bonito, né? Mas na prática isso não se materializa. Então a letra B a gente já eliminaria também. A letra C diz o seguinte, olha só, gente, a Constituição do Brasil é semelhante a uma ficção, já que não é devidamente cumprida. Segundo nossos estudos, está na Constituição, mas de forma efetiva isso não acontece. Então fica só na ficção, né? Só em sonho. Letra C é o nosso gabarito. A letra D fala que a moradia, alimentação e saúde são direitos efetivamente garantidos pelo Estado. São direitos, mas eles não são efetivados, né? Então, ela torna a alternativa errada. E a letra E, o analfabetismo é a principal causa do não cumprimento dos direitos humanos. O analfabetismo é uma das causas, mas não é a principal, tá? A nossa alternativa pede a principal. Então, está errada. Nosso gabarito da questão número 1, letra C. A nossa segunda questão diz o seguinte: os estamentos foram a forma de organização social de um grande número de civilizações no mundo. As divisões que compunham o sistema de estamentos visto no período colonial no Brasil eram.
Então, qual é o comando da nossa questão? Eu quero saber, a questão que está querendo saber, como que estava organizada a sociedade no período colonial brasileiro. Quando eu falo de estamentos, gente, eu estou falando das camadas sociais, tá? E quando eu falo de camadas sociais, eu posso falar aqui para vocês o seguinte, dependendo da divisão social que eu quero analisar, lá na Idade Antiga, na Idade Média ou atualmente, eu devo dizer para vocês que no período colonial brasileiro, que é o que cabe aqui à nossa análise, a sociedade era fixa, estratificada, não tinha mobilidade dentro dela. Se você nascesse dentro de uma classe pobre, dos escravos, você ia ser escravo por resto da vida. Se você nascesse na família do senhor de engenho, por exemplo, você ia ser descendente dele e ia herdar a riqueza dele, você ia ser rico para o resto da vida. Não existia mobilidade social. Com o capitalismo isso muda, porque quem tem acesso à educação pode ascender na vida, pode evoluir, né? Então vamos para as nossas alternativas. A letra A diz o seguinte, os barões do café, a nobreza e os servos. Letra B, senhor de engenho, o clero e os escravos. Letra C, a nobreza, o clero e os servos. Ou letra D, os escravos, o clero e a nobreza. E a letra E ainda, aristocracia, homens livres e escravos. A gente pode já eliminar logo de cara aqui, gente, porque se nós estamos falando do período colonial, quais eram os principais produtos no Brasil colônia na época? A cana-de-açúcar e o ouro. Então, falando de café aqui, ó, os barões do café, eu já elimino. Eu sei que a última camada nessa época eram os escravos, né? Então, eu tenho duas alternativas com escravos lá no final, na ordem, ó. Então, eu vou ficar na dúvida entre a letra B e a letra E, porque tem escravos. Aqui na B tem senhor de engenho, né? A aristocracia são os senhores de engenho, mas a segunda camada são os homens livres e não o clero. Então, isso torna a alternativa B errada. A letra C, nobreza, clero e servos, está errada. O termo servo, gente, está se referindo à Idade Média, tá? Onde existia a servidão. É diferente de escravidão. E a letra D começa com os escravos, então já está errada. Nosso gabarito, segundo nossos estudos, a alternativa é aristocracia, homens livres e escravos. Aqui está o nosso gabarito. A questão de número 1, letra C. Número 2, E. Na nossa aula, gente, nós vimos o conceito de classe social, os critérios utilizados, as fases da formação social no Brasil, fizemos uma análise da sociedade de classe e o conceito de desigualdade social e as considerações finais. As nossas referências estão baseadas aí no site Brasil Escola e toda a matéria. Para maiores informações, para mais estudos, vocês podem pesquisar nesse site, enriquecer o conteúdo de vocês com vídeos no YouTube, né? Tem muitos assuntos voltados para tem muita aula voltada para esse assunto. Eu agradeço a participação de todos, obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Tchau!